Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte aqui do Aula Paraná. Eu sou a professora Lívia. Essa é uma aula do 7º ano e é a aula de número 61. O título dessa aula é Cultura e Arte Guarani, Canto e Memória. Quero dar boas-vindas ao Tiago, que está aqui com a gente hoje. Muito obrigada. E vamos lá primeiro aos nossos recadinhos, né? Aquelas coisas que a gente não pode esquecer. Vamos lembrar sempre de acessar o Classroom, né? Lá estão as tarefas, as aulas de vocês, os recados dos professores. Fique atento quando os professores marcarem Meet com vocês e as avaliações que vocês têm que postar lá, tá? Não abandonem o Classroom, ele tá a todo vapor. As atividades obrigatórias de cada aula que vocês precisam preencher, responder e validar a presença de vocês em sala. E aqueles alunos que têm acompanhado pela televisão e retirado atividades no colégio, não esquecer os combinados de buscar e de levar as atividades feitas, hein? Não adianta devolver atividade em branco, não, que eu já vi isso acontecer também, tá bom? Então vamos relembrar. Na nossa aula anterior, a gente viu música popular brasileira, algumas canções africanas e indígenas. Também aprofundamos um pouquinho mais sobre técnica musical, estudando o que é cânone e a origem da voz de cada um. Vocês lembram? Eu tô lembrada. E na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a cultura indígena, no caso especificamente da cultura guarani, e a parte musical, canto e memória, como que eles têm registrado a música, a arte que eles têm produzido lá. Você se lembra desta imagem? A gente viu na aula passada. Elas são crianças, adolescentes, pré-adolescentes, que participam de um projeto, participaram, né, de um projeto chamado Memória Guarani. Hoje, cantos muito antigos, tradicionais nas culturas indígenas do Brasil, podem ecoar por meios tecnológicos. Muitas comunidades organizam-se para produzir mídias gravadas e audiovisuais sobre cantos, danças e outras tradições de suas culturas. Antes, pessoal, a gente não tinha muito acesso ao que era feito nas aldeias indígenas, né? Para a gente conhecer um pouquinho da cultura deles, era necessário que a gente visitasse, né? Mas hoje, com o uso das tecnologias, eles podem expandir o que tem acontecido de produção cultural e tradições dentro das aldeias. E a gente pode ter acesso a isso. Mas será que a gente tem curiosidade para conhecer como que eles produzem, como que acontece esse canto deles? Eu lembro que na última aula eu deixei uma sugestão para vocês de um vídeo, para vocês procurarem para poder ouvir como seria essas músicas gravadas nesse álbum Memória Guarani. E aí, será que alguém foi lá pesquisar ou vocês desviaram um pouquinho desse assunto? E aí, eu fiquei com curiosidade e eu mesma fui procurar um pouco. Esse projeto foi um projeto realizado com mais de 200 crianças e jovens de comunidades indígenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Anteriormente, a arte musical do povo guarani era passada às gerações pela oralidade, enquanto construíam instrumentos e sua prática musical. Então, gente, as tradições indígenas, elas eram passadas de forma oral, de geração em geração. Então, o avô ensinava para o filho, esse filho ensinava para o outro filho, e falei avô para o filho, para o neto, né? E aí um ia passando para o outro esse conhecimento de maneira oral, né? A gente também em casa às vezes aprende música, aprende alguma coisa através dessa tradição de oralidade, certo? E agora, através do uso da tecnologia, além da oralidade, a gente também pode ouvir gravações feitas por eles.
Porque às vezes a gente tem uma ideia de que o índio parou no tempo e não é bem assim que acontece. Algumas comunidades vivem isoladas, mas outras já possuem acesso a meios tecnológicos e eles mesmos, assim como a gente pode fazer nossas próprias gravações em casa, eles também podem fazer as gravações nas comunidades deles. Atualmente, essas ações permanecem, mas dispomos também de recursos tecnológicos que permitem que muitas pessoas passem a conhecer por muito mais tempo a música desse povo, mesmo estando distantes dessas comunidades. Então, pessoal, além de ampliar a abrangência dessa cultura, chegando a mais pessoas, ela também permanece por mais tempo, porque as gravações ficam registradas, então, por muitos e muitos anos aí. Vamos para a nossa primeira atividade, então. Vamos lá? Próximo de você, há comunidades indígenas? Vamos pesquisar? E aí, deu para fazer alguma pesquisa? Descobriu aqui no Paraná alguma comunidade indígena próxima a você? Ou às vezes um pouquinho mais longe, mas aqui no estado? Às vezes a gente não se dá conta, né, de que existem essas comunidades bem pertinho da gente. Talvez não dê para a gente visitar, mas pelo menos agora a gente já conhece um pouquinho. Olha lá, gente, nessa foto a gente pode observar que está acontecendo uma apresentação e são jovens indígenas da etnia Guarani Umbiá.
em apresentação de dança e canto típicos de sua cultura, na aldeia Guarani Tenonde, Porã, região de Parelheiros, em São Paulo. Essa foto é de 2011, já tem um tempinho. Mas observe o instrumento musical que está ali na mão dele. Você conhece? É um violão, né? A gente viu ali no slide anterior que, na verdade, eles produzem alguns instrumentos musicais. Assim como a gente, às vezes, na aula de arte, o professor pede, vamos construir um instrumento musical e tal, vamos produzir com o material que a gente tem. Mas, hoje em dia, há um intercâmbio cultural, mais para frente a gente vai ver um pouquinho. E um uso dos instrumentos deles na nossa cultura e dos nossos na deles também. Há uma troca. São muitas as línguas indígenas faladas e cantadas no Brasil. Pais e avós um dia ensinaram aos descendentes para que levassem essa cultura também para os seus filhos e netos. As crianças brincam, falam e cantam em Guarani, porque um dia aprenderam a viver desse modo. Então, às vezes a gente se pergunta, né, qual que é o idioma falado no Brasil? Oficialmente, né, é a língua portuguesa. Porém, existem muitos outros idiomas que são falados nas comunidades indígenas e um deles é o Guarani. Então, se a gente for procurar essas músicas do projeto que eu iniciei falando, do Memória Viva Guarani, você vai ouvir eles cantando em Guarani e não em língua portuguesa, o que já é um enriquecimento do nosso conhecimento, certo? Aqui, pessoal, a gente vai ver uma fala de um próprio indígena que participou da gravação do Memória Viva Guarani, falando sobre como essa experiência foi. Vou ler para vocês. Esse projeto é um projeto inédito, um projeto bonito, porque antes nunca o índio teve participação. Então, uma coisa importante dessa gravação é que tem participação no projeto. Os executores da gravação somos nós. A gente tem participação. Através desta gravação, todos vamos saber para que é este cântico, porque o cântico é do Guarani, porque Deus deixou isto para o Guarani. Todo mundo vai ficar sabendo disto, porque surgiu daqui para todos os Guarani que existem no mundo. Os Guarani vão criar uma aliança dentro de sua própria cultura. Essa fala do indígena, ela está presente no nosso livro por toda parte. E dá para perceber como ele fala com orgulho dessa produção. Não foi algo que alguém de fora forçou que eles fizessem, ou não foi como se eu tivesse visitado, escutado a música Guarani e eu tivesse produzido essa gravação, sendo que eu não faço parte originalmente dessa cultura. Então foi algo produzido por eles, para eles e para todos nós também. E dá para perceber o orgulho que eles têm disso, né? Da cultura, do canto, da língua deles, que foi passada de geração em geração, então. Tecnologia e acervo. Precisamos preservar a cultura indígena e as culturas dos povos em geral. Uma maneira de fazer isso são as gravações e o uso das tecnologias. Então, às vezes a gente fala mal, né, da tecnologia, que está deixando a gente perdendo muito tempo, né, que a gente se dedica muito tempo às tecnologias, mas na verdade elas têm um lado bom, a gente precisa saber usá-las. Para fazer esses registros, por exemplo, há um tempo atrás era muito difícil, né? Você levar um equipamento assim para um lugar distante, às vezes, precisava de energia elétrica. Hoje a gente trabalha já com uma tecnologia diferente, que tem mobilidade, tem bateria e a gente consegue então fazer o uso dessa tecnologia para preservar a nossa cultura e a cultura dos nossos povos. Vamos lá para o nosso primeiro quiz, então. Como a língua guarani é passada entre os indígenas? Alternativa A.
Pais e avós um dia as ensinaram aos descendentes. Alternativa B. Cada um aprende de forma independente. Ou alternativa C. Na escola de ensino regular. Vamos lembrar aí do que foi falado? E aí, deu tempo de responder? Acho que essa não estava tão difícil, né? Vamos ver lá qual que é a alternativa correta, então. Então a alternativa A. A língua guarani é passada entre os indígenas por pais e avós, né, que um dia ensinaram aos descendentes. Aquilo que a gente estava falando sobre a oralidade, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as trocas culturais. Acho que vocês estão lembrados daquela foto que a gente viu, onde tinha uma apresentação indígena e um deles estava com um violão na mão, né? Aquele violão não é originalmente da cultura guarani. Ele é uma troca ali, um intercâmbio de culturas. E será que acontece de lá para cá também? Será que a gente usa instrumentos produzidos pelos indígenas para produzir nossa música? Vamos ver. Os povos indígenas do Brasil já utilizavam instrumentos de várias modalidades em suas músicas, fossem de sopro, de percussão ou mesmo de corda. Até nas aulas de música do colégio, a gente estuda que a gente separa e classifica os instrumentos de acordo com o jeito que eles produzem som. Pode ser através do ar, pode ser através de vibração, pode ser através de eletricidade, né? A gente tem até os nomes, aerofones, cordofones, membranofones, eletrofones, né? São várias classificações dos instrumentos. E ali, nas comunidades indígenas, eles também produzem instrumentos, às vezes de sopro, às vezes com corda, às vezes com membrana, né, os tambores, idiofones, que são chocalhos, né, pau de chuva e tal. As trocas culturais são dinâmicas. Hoje, vemos o violão ocidental utilizado em rituais e comemorações guarani e músicos brasileiros e europeus usando chocalhos, paus de chuva e outros instrumentos de origem não europeia. Então, essa troca acontece daqui para lá e de lá para cá também, o que torna a nossa música muito mais rica e interessante. Agora eu tenho uma pergunta para você, mas é para você pensar, não precisa escrever nada não, não é uma atividade, é só para refletir. Apesar do acesso muito maior a estilos musicais, propiciado pela tecnologia, não conhecemos tudo de música, nem todos que fazem música. O quão eclético você é?
você escuta sempre as mesmas músicas? Ou você varia, tenta conhecer outros cantores, músicas de outros países, de outras épocas e de outras culturas? Olha lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre digitalização e acesso. Com a digitalização sonora, outras possibilidades foram abertas para levar a escuta além do repertório oferecido pelos meios de comunicação de massa. A produção musical também não está mais centralizada nas grandes gravadoras. Então, hoje em dia, a gente não precisa ficar esperando no rádio, na televisão, aquela música tocar como era no meu tempo, quando eu era menor, né? Agora a gente tem acesso a tudo no momento que a gente quer. Então, isso tornou mais fácil essa acessibilidade, esse conhecimento musical. Nós vamos fazer agora, então, o nosso segundo quiz, tá? Vamos lá, nossa pergunta. Alguns instrumentos indígenas usados em suas produções musicais são, letra A, teclado e guitarra, letra B, violino e flauta, ou letra C, chocalho e pau de chuva. Estamos falando de instrumentos indígenas, tá? Então pensa aí um pouquinho nessa pergunta. E aí, deu tempo de pensar um pouquinho aí nos instrumentos indígenas usados, nas gravações por eles? Vamos ver a resposta então. A resposta correta então é a letra C, chocalho e pau de chuva, que são instrumentos de origem indígena, tá? Construídos por eles na cultura deles. Pessoal, essa então foi a nossa aula de hoje. Vamos lembrar o que a gente viu na nossa aula. Cultura e arte guarani, canto e memória. As trocas culturais feitas através desses instrumentos musicais usados por eles, usados por nós, que são produzidos por eles e produzidos pela cultura ocidental também. E a digitalização e acesso, que ampliou então a chegada da cultura, das músicas, da dança, até da língua guarani a mais pessoas, né? Então a gente pode ter acesso aí. Fica dependendo da gente, né? Procurar um pouquinho mais sobre isso, pesquisar na internet, nas plataformas que a gente tem, para a gente sair um pouquinho da nossa caixinha e ser um pouco mais eclético, né? Ouvindo e conhecendo mais da cultura indígena, então. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Obrigada ao Tiago. Tchau, até logo e bons estudos para vocês.